Oiê! Vamos falar um pouquinho sobre o poder familiar e como isso interfere diretamente no processo da adoção. Antes de se aprofundar nesse assunto, eu quero falar também sobre a guarda e sobre a tutela. A guarda, ela se aplica sobre adultos que não são os pais da criança, mas que ficam responsáveis pela moradia, acompanhar na escola e todo esse desenvolvimento do cotidiano. A tutela também é semelhante, mas ela se aplica quando os pais da criança, os pais faleceram, né? Quando são declarados ausentes ou quando são destituídos do poder familiar. Agora, o poder familiar propriamente dito, ele é intrínseco aos pais biológicos. Ou seja, os pais biológicos têm o poder de cuidar, de decidir sobre essa criança, saúde, educação, religião. Eles vão nortear todo o desenvolvimento dessa criança. O que acontece muitas vezes é que os pais biológicos passam por um momento desestrutural, onde essa criança às vezes sofre algum abandono, algum descuidado, e o Estado acolhe essa criança na instituição. Ele contém a guarda da criança, mas o poder familiar continua sendo dos pais biológicos. Então, o Estado dá um tempo para esses pais se reestruturarem, se reorganizarem, para poder pegar de volta a criança e assim continuar o desenvolvimento dela no seio da família biológica. Mas qual é o problema nesse sentido? É que a criança, ela é institucionalizada e ela não pode ser adotada. Ela não está com a família biológica, mas ela também não pode ter uma nova família, porque nesse período ela está sobre a guarda do Estado, mas os pais contêm o poder familiar. E isso é muitas vezes prejudicial, por quê? Porque essa criança ela vai muitas vezes envelhecendo no sistema. Embora que por lei tenha um tempo determinado para isso, mas na prática é difícil ter esse controle. Então a criança ela vai envelhecendo no sistema, muitas vezes esses pais biológicos têm novos filhos e esses filhos também vão entrando para o sistema, ou seja, dentro do sistema vão se formando grupo de irmãos e esses irmãos, esses grupos de crianças não podem ser adotadas porque os pais contêm o poder familiar sobre elas. E por que isso é negativo? Porque chega um determinado tempo em que essa família não se reestrutura, o Estado entende que realmente essas crianças não têm condições de voltar para o seio da família biológica, então o Estado destitui os pais biológicos do poder familiar para poder habilitar essas crianças para adoção. Então, o que acontece após isso é a criança estar habilitada para adoção. Então, isso só acontece quando os pais perdem o poder familiar. Só que quando tem uma demora nesse processo, muito além do prazo legal, a criança ela vai envelhecendo no sistema. E muitas vezes os irmãos vão envelhecendo no sistema. E isso diminui drasticamente a chance dela ter uma nova família. Porque